novo secretário da Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., tem palavras claras sobre esse desenvolvimento. Para vocês entenderem que isso não é coisa só dos Estados Unidos. Eles estão chamando a ajuda dos cientistas do mundo, gente. Porque no mundo, provavelmente, os números também estão, né? Por isso, né? Do mundo todo tem como objetivo descobrir as verdadeiras causas desse desenvolvimento preocupante. E quem conhece e questiona um pouquinho já deve ter uma ideia de talvez de onde vem esse aumento, essa epidemia. O novo secretário da Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., tem palavras claras sobre esse desenvolvimento. Para vocês entenderem que isso não é coisa só dos Estados Unidos. Eles estão chamando a ajuda dos cientistas do mundo, gente. Porque no mundo, provavelmente, os números também estão, né? Por isso, né? Do mundo todo tem como objetivo descobrir as verdadeiras causas desse desenvolvimento preocupante. E quem conhece e questiona um pouquinho já deve ter uma ideia de talvez de onde vem esse aumento, essa epidemia. O novo secretário da Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., tem palavras claras sobre esse desenvolvimento. Para vocês entenderem que isso não é coisa só dos Estados Unidos. Eles estão chamando a ajuda dos cientistas do mundo, gente. Porque no mundo, provavelmente, os números também estão, né? Por isso, né? Do mundo todo tem como objetivo descobrir as verdadeiras causas. Olá, meus queridos irmãos. Hoje eu trago um assunto que está mexendo com as nações, mexendo com o Brasil e também com os Estados Unidos principalmente. E acredito que pode mexer com você também. Nos Estados Unidos, o novo secretário da Saúde, Robert Kennedy Jr., fez uma declaração que está chocando o mundo. Ele disse que a epidemia de autismo atingiu níveis sem precedentes na história da humanidade. Você sabia que hoje, 1 em cada 31 crianças nos Estados Unidos é diagnosticada com autismo? E entre os meninos, esse número chega a 1 em cada 20. Na Califórnia, 1 em cada 12. O que está acontecendo com nossas crianças? O que mudou nos últimos anos para esse salto tão assustador? Kennedy não se conforma com a explicação oficial de que isso é apenas melhor diagnóstico. Ele quer ir além. Uma comissão internacional para investigar causas reais, toxinas, agrotóxicos, vacinas e até políticas de saúde protegidas por leis antigas. Você sabia que desde 1986, as grandes farmacêuticas nos Estados Unidos não são mais responsabilizadas financeiramente por reações adversas a vacinas infantis? Fica para a nossa reflexão coletiva. Será que estamos diante de uma crise que poderia ter sido evitada? Será que a saúde dos nossos filhos está sendo sacrificada pelos lucros da indústria? E no Brasil? E no Portugal? Os números estão subindo. Você conhece alguém próximo que tem uma criança no espectro? Queridos meus irmãos, essa alerta não é para gerar medo, é para abrir os nossos olhos. Estamos vivendo tempos de muitas revelações. O cuidado com as nossas crianças precisa vir em primeiro lugar. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento para proteger o que temos de mais precioso. Vamos continuar escutando conteúdo com o Caio Alemão, que tem nos trago essa matéria, essa fonte preciosíssima que também tem sido chamado de epidemia. Vamos entender o porquê muitas crianças têm sido diagnosticadas com autismo e também até os adultos. O novo secretário da Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., tem palavras claras sobre esse desenvolvimento. Para vocês entenderem que isso não é coisa só dos Estados Unidos. Eles estão chamando a ajuda dos cientistas
do mundo, gente. Porque no mundo, provavelmente, os números também estão, né? Por isso, né? Do mundo todo tem como objetivo descobrir as verdadeiras causas desse desenvolvimento preocupante. E quem conhece e questiona um pouquinho já deve ter uma ideia de talvez de onde vem esse aumento, essa epidemia sem precedentes. Os primeiros resultados são esperados já em setembro dessa comissão. Os últimos números dos Centros de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o chamado CDC, pintam um quadro assustador. Uma em cada 31 crianças nos Estados Unidos é afetada pelo autismo. A situação é ainda mais dramática para os meninos. Aqui, a taxa já é de uma criança entre 20 meninos. E na Califórnia, até uma entre 12,5. Esses dados alarmantes foram publicados em 15 de abril como parte do relatório atual da rede ADDM. Os novos números marcam outro aumento drástico em uma tendência que vem sendo observada há anos. Em comparação com a pesquisa anterior, de 2023, isso representa um aumento alarmante de 16,1% em apenas 2 anos. Nós queremos também saber se no Brasil, no Portugal, os números também estão aumentando. Essa é a grande pergunta. O quadro se torna ainda mais dramático na comparação histórica. A prevalência atual é quase 5 vezes maior do que na primeira pesquisa do CDC há 22 anos. 5 vezes aumentou nos últimos 22 anos. O novo secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy, tem palavras claras sobre esse desenvolvimento. A epidemia de autismo, ele chama isso já de epidemia, gente. Não são palavras minhas, não. São do secretário da Saúde dos Estados Unidos, gente. Não é papo do Caio, não, gente. Veio do ministro, gente. Tá? Ele que disse, tá? Fala de uma epidemia. Os riscos e custos dessa crise são 1000 vezes mais ameaçadoras para os Estados Unidos do que o Covid-19. Jamais foi. Kennedy critica particularmente a explicação comum de que o aumento se deve simplesmente a melhores métodos de diagnóstico. Por isso a gente fica descobrindo, né? Porque a gente tem aparelho. Claro, existem aparelhos melhores, mas, gente, isso não pode ser a única explicação para isso. O governo Trump já respondeu e criou a Comissão para tornar a América saudável novamente. Representantes dos países, dos pais e ativistas da segurança das vacinas comemoram a iniciativa. Há muito tempo, eles pedem uma investigação completa sobre possíveis ligações entre vacinas infantis e autismo. É considerado particularmente crítico que as empresas farmacêuticas não sejam mais obrigadas, e agora escutam bem, não sejam mais obrigadas a assumir responsabilidade financeira por lesões causadas por vacinas desde a Lei Nacional de Lesões Causadas por Vacinas Infantis de 1986, gente, há 40 anos. Eles não precisam mais assumir financeiramente. Por lei, gente, por lei. Vocês veem como eles estão interligados um com o outro. O desenvolvimento dramático das taxas de autismo mostra mais uma vez o quão importante é uma revisão independente e crítica de nossa política de saúde.
A saúde dos nossos filhos não deve ser sacrificada aos interesses lucrativos da indústria farmacêutica.